de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. E quando entendemos que nós nascemos e ao encontrarmos o Senhor, fomos designados para adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo, torna-se uma honra para nós cultuarmos, né? Estarmos no templo, em comunhão, uns com os outros, para juntos falarmos do amor do Senhor, né? Confesso que me sinto lisonjeado pela oportunidade de estar aqui nessa noite, de posse desse microfone, sabendo que é uma responsabilidade, né? É um culto de ensino. E eu conheço um provérbio que diz assim: ninguém não sabe nada que não possa ensinar, e ninguém não sabe tudo que não possa aprender. Eu creio que nesta noite, pela misericórdia do Senhor, pelas experiências que tenho tido com Deus ao longo da minha caminhada cristã, tenho certeza que, não com tanta excelência como nosso pastor José Adão, que está ali, José do Carmo, meu sogro, que é uma Bíblia ambulante, ele vem aqui na frente com o microfone, ele não abre a Bíblia, fala tudo de cabeça. Eu fico impressionado. Claro que não com essa excelência, mas eu acredito que Deus pode sim, através de mim, nessa noite, falar alguma coisa que possa trazer para a nossa reflexão algo importante, que possa trazer para as nossas vidas uma reflexão válida, né? E nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito da parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. É uma parábola conhecida da igreja, porém, pelo menos na minha concepção, nos últimos tempos, quase não se tem falado muito a respeito desta parábola. E é muito importante, tem muitos pontos que a gente pode refletir nesta mensagem. Eu vou ler toda a parábola e os irmãos podem acompanhar, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou, e com eles granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei.
Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tens, ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra bastante reflexiva, né, irmãos? Antes, porém, de entrar aqui no texto lido, gostaria a título de introdução, trazer para os irmãos algo que permeia a vida de um servo naquela época, que nada mais era do que um escravo, na verdade. Ele era comprado para servir ao seu senhor. E, segundo os historiadores, naquela época, na época do Império Romano, tem-se no conhecimento de que foram comercializados mais de 1 milhão de escravos. Interessante, né? E a gente achando que a escravidão é algo do nosso tempo moderno, né? E já existia naquela época a figura do escravo. Então, os escravos eram comprados basicamente para 3 tarefas, segundo a história. Eles eram comprados para cuidar do gado, cuidar da plantação, cuidar do gado e cuidar da alimentação dos seus senhores. E nós vemos que, na história, a gente pode analisar que era uma tarefa muito dura, porque os servos, os escravos, eles não tinham direito a salário. Ele apenas tinha o seu cuidado pessoal, os seus senhores se encarregavam de manter a alimentação, acomodação e cuidados com a saúde. Porém, aqueles servos que eram comprados, quem comprava aquele servo não tinha direito sobre ele por toda a eternidade, por toda a vida. Era denominado que aquele servo poderia servir durante 6 anos. Então, quem comprava um servo tinha direito de usá-lo da forma para a qual ele foi comprado durante 6 anos. E após 6 anos, este servo, este escravo, ele tinha a liberdade de receber uma carta de alforria, uma espécie de carta de alforria, onde ele poderia ter uma vida livre. E a partir daquele momento, o que ele produzia antes para o lucro e sustento do seu senhor, do seu dono, ele poderia utilizar aquilo que ele granjeasse, aquilo que ele ganhasse, para o seu próprio sustento, para acúmulo da sua riqueza, das suas questões pessoais. Porém, irmãos, nós vemos ao longo da história que não era incomum. Antes, porém, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: naquela época era relativamente barato comprar um escravo. Segundo a história, era cerca de 30 denários ou 30 moedas de prata, que nos valores de hoje, aproximadamente, seria algo em torno de 500 a 600 reais. Então, com esse valor, poderia-se comprar um escravo, né? E o interessante é que, após 6 anos, no 7º ano, ele tinha a oportunidade de se ver livre, né? De viver uma vida livre, onde ele poderia produzir para si próprio o seu sustento e acumular riqueza. Porém, não era incomum que os servos, por muitas vezes, decidiam não aproveitar a sua liberdade, a sua carta de alforria. Por muitas vezes, eles decidiam, por conta própria, continuar sendo servo daquele dono. E agora, não mais pelo fato de ter sido comprado, não mais por obrigação, não mais porque alguém tinha pago um preço por ele e, por causa disso, ele era obrigado a servir como nos 6 anos anteriores. Ele serviria
ao seu senhor a partir daquele momento por livre e espontânea vontade. Ele serviria ao Senhor a partir daquele momento, porque ele encontrou ali na casa daquele senhor, daquele dono, um sentido para a vida. Ele encontrou a razão para viver. Ele se encontrou ali naqueles 6 anos em que ele foi escravo. E nós vemos aí, a partir desse momento, o servo da orelha furada. Algum dos irmãos já ouviu falar sobre isso? Alguém? Servo da orelha furada, o que significava isso? A partir do momento que o servo falava assim, olha, eu venci o meu prazo, estou no 7º ano, mas eu me sinto bem onde eu estou, me sinto bem, estou amparado e desejo espontaneamente continuar servindo ao Senhor para o resto da minha vida. A partir desse momento, o dono levaria ele ao juiz para reduzir a termo aquela decisão que ele havia tomado, e o marco que era feito pelo seu senhor naquele momento era que ele furaria a orelha do seu servo. E o servo da orelha furada, então, passaria a servir aquele senhor pela eternidade. Pela eternidade não, mas até enquanto ele tivesse vida. Interessante, irmãos, que a gente pode traçar um nexo entre esse servo e nós. Quem consegue enxergar alguma semelhança? Nós estávamos na escravidão, nós vivíamos perdidos, nós vivíamos sem perspectiva, sem noção do que seria das nossas vidas, do que enfrentaríamos no final da nossa vida. E alguém foi lá, sem que nós merecêssemos, sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa que seja em favor desse Senhor. E ele vai lá e compra esse servo. Nós somos esses servos. Nós somos comprados por Deus. Nós somos comprados por Jesus na cruz do Calvário, que, aliás, diga-se de passagem, foi um preço muito alto, pago pelas nossas vidas. E hoje nós temos a oportunidade de servir ao Senhor como servos da orelha furada. Amém, irmãos? Nós temos a oportunidade de servir a Deus agora, não porque nós estamos cumprindo uma obrigação, não porque nós somos comprados, mas servimos a Deus agora porque sabemos que nós temos um sentido para as nossas vidas quando nós servimos ao Senhor. Nós temos um sentido para a nossa vida quando nós nos entregamos de corpo, alma, espírito ao Senhor e falamos, Senhor, está aqui a minha orelha. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 6, ele diz, e o Senhor tem furado, o Senhor furou a minha orelha. E a partir de agora eu sou servo da orelha furada. E é uma honra para nós, irmãos. Talvez o mundo pode olhar para a gente. E aqui, na história dos servos, como eu falei anteriormente, eles tinham 3 obrigações basicamente. Então, imagine vocês que às 5 horas da manhã, o servo está de pé. Às 6 horas da manhã ele já está na labuta, está na lavoura, está cuidando da plantação do seu senhor. E lá pelas 10h30, 11 horas da manhã, ele termina aquela parte da lavoura e vai cuidar dos gados, vai alimentar os gados, vai cuidar dos gados do seu senhor. Lá pelas 2 horas da tarde, estou conjecturando, irmãos, ele retorna para casa e ainda não acabou as suas tarefas do dia. Ele precisa chegar em casa e o Senhor diz, vai lá, troca suas vestes, prepara o meu alimento, sirva a minha mesa, e depois que eu me servir, estiver satisfeito, a partir de aí você pode se alimentar, se cuidar e descansar, porque amanhã a sua tarefa começa de novo, no mesmo horário. Irmãos, nós podemos olhar para esse servo com um olhar crítico. Se nós fôssemos analisar sobre a visão do crivo trabalhista no Brasil hoje, a gente poderia chegar para esse servo e falar assim, olha,
eu estou vendo a sua labuta aí, o seu trabalho, a sua vida não é fácil. Você deve ter muita raiva desse Senhor, que te trata dessa forma. E eu imagino, irmãos, que esse servo ele pode olhar para essa pessoa, para quem está o questionando, e dizer assim: não, eu não tenho raiva do meu Senhor. Muito pelo contrário, eu tenho gratidão no meu coração pelo meu Senhor. Se você acha que hoje eu tenho uma vida difícil, trabalhando da forma que eu trabalho, com os afazeres que eu tenho dado pelo meu Senhor, é porque você não me conheceu antes. Você não me conheceu antes de ser comprado. Você não sabe como eu vivia na escravidão antes de estar aqui com o meu Senhor. No charque de lodo que eu vivia, na dificuldade espiritual, material, física que eu vivia antes de ser comprado. Irmãos, eu pergunto para vocês, nesta noite, terça-feira, 20h26, onde você estaria nesse momento se você não tivesse sido comprado? Com quem você estaria neste momento se Jesus não tivesse te comprado na cruz do Calvário? Com quem você estaria andando? Quais seriam as suas condutas? Quem estaria lado a lado com você, ombro a ombro com você? É uma reflexão. E esse servo diz: não, eu não estou triste. Eu tenho prazer em servir a um Senhor que me acolheu, que me deu o seu nome, que me deu um abrigo, uma casa, uma alimentação. Então, eu não estou triste, eu estou feliz, porque porque o meu Senhor me acolheu. Eu acho que tenho certeza que deveria ser a nossa atitude quando alguém chega para você e fala assim: olha, você é crente, mas você vive preso. Você vive preso, você não pode fazer nada. Você não pode curtir, você não pode ir na balada, você não pode tomar no final de semana. E aí eu digo, irmãos, na verdade, eles estão presos. Nós estamos livres. Por quê? Porque nós temos a liberdade de fazer ou não. E nós decidimos não fazer. Porém, hoje nós vemos, se você andar aqui pelo Guanabara, nas ruas do Guanabara, cada esquina que você vira tem um depósito de bebida. E não muito raro você vai ver na frente desse depósito de bebida pessoas com dependência alcoólica e até de drogas e outras coisas mais. Aí eu te digo, essas pessoas são livres? Por que eles dizem que nós é que estamos presos? Eles estão livres. Porque nós decidimos fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor? Porque eles acham que fazer as coisas que o mundo e o diabo oferece é liberdade? Não é. Nós somos livres. Nós podemos fazer tudo que o mundo faz de errado. Porém, nós decidimos, é uma escolha nossa. Se você quiser sair daqui da igreja hoje e se desviar, é uma escolha sua, você é livre. Nós somos livres. Por isso, irmãos, nessa noite, precisamos refletir na história deste servo, deste escravo, que para o mundo é um escravo. Mas neste momento está simbolizando aqui, nesta reflexão que faço com os irmãos, talvez alguns dos irmãos possam ter alguma interpretação diferente da que eu estou expondo aqui. Em alguns momentos aqui eu estou apenas parafraseando, mas levando os irmãos a uma reflexão, que realmente nós somos servos por opção. Nós tínhamos a liberdade, nós tínhamos a carta de alforria, entre aspas. Porém, nós decidimos dizer para o meu Senhor: pode furar minha orelha. Eu decidi servir ao Senhor por toda a minha vida. Eu decidi me entregar ao Senhor sem nenhuma reserva. Eu decidi entregar-me para o Senhor durante todo o tempo em que os meus pulmões tiver ar. E estou aqui disponível para o Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que como servos e não mais como escravos, somos bem tratados pelo Senhor. Não é raro a gente perceber a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. Eu mesmo sou testemunha disso. Muitas vezes, andando na rua, andando de carro, eu começo a chorar e falo assim: Senhor, eu consigo perceber a mão de Deus, às vezes até numa coisa boba. A minha esposa, quando a gente sai para algum lugar, esse final de semana mesmo, a gente foi no shopping,
E estava lotado o shopping. Aí eu falei assim, aí ela falou, não, amor, tem um estacionamento aqui. Mas só que estava muito longe da entrada. Eu falei, não, o senhor vai preparar um estacionamento na porta do elevador. Aí ela falou assim, você está brincando? o shopping cheio do jeito que está. Eu falei, eu creio que Deus vai preparar. E não é que Deus preparou? Do lado. Então, assim, é uma coisa simples, mas você consegue perceber a mão de Deus ali sobre a sua vida. Isso são coisas que os meus olhos enxergam. Porém, entretanto, todavia, nós somos constantemente guardados pelo Senhor no mundo espiritual, no oculto, no escondido, aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar. O Senhor está indo na sua frente com os anjos, abrindo seus caminhos, retardando aquele maluco que vem com o carro embriagado para bater no seu carro, ceifar a sua vida, a vida da sua família. Deus fura um pneu, Deus bate num buraco ali, desvia, atrasa e não chega no mesmo momento que você chega, para não te atropelar, para não causar nenhum dano a você. Você não viu, mas o Senhor fez. Quantas coisas o Senhor fez na sua vida hoje, da hora que você abriu os seus olhos até este exato momento em que você está aqui sentado. Quantos livramentos espirituais, quantas doenças, quantas artérias entupidas trariam um AVC para você nesse dia? E Deus falou, não vai dar um AVC no meu servo. Limpa essa veia aí, deixa o sangue passar. Então, assim, nós temos que ser gratos por ser servo, por servirmos a um Deus tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso, que se nós formos observar, nada do que nós fizermos, nada do que na verdade nós não podemos fazer nada para agradecer tão grande bênção, tão grande amor que o Senhor tem tido para conosco. Amém, meus irmãos? Tem alguma outra reflexão que eu queria fazer com os irmãos. Aqui na parábola, quando o Senhor retorna, o servo que recebeu 5, ele chega para o Senhor, para o seu servo e fala, meu Senhor, o Senhor me deu 5, mas eu granjeei, trabalhei e conquistei mais 5. Está aqui os 10 talentos que eu consegui juntar. E o que o Senhor disse para ele? Servo bom e fiel. Não foi isso que o Senhor falou para ele? Da mesma forma, o que chegou com 2 talentos. Senhor, o Senhor me deu 2 talentos. Eu consegui trabalhar, granjear e consegui conquistar mais 2 talentos. Então, está aqui 4 talentos. O que foi que o Senhor falou para ele? Servo bom e fiel. Irmãos, quando chegou o servo que tinha só 1 talento, o que ele falou? Olha, eu sei que o Senhor é um Senhor mau, um Senhor tenebroso, que ceifa onde não planta, e eu fiquei com medo. Eu enterrei o talento, mas, já que o Senhor chegou, está aqui o seu talento, ou seja, estamos quites, não te devo nada, né? E o que o Senhor falou para ele? Servo mau, né? Então, você começa a analisar. O Senhor, quando deu 5 talentos para o servo, ele falou, olha, estou te dando 5 talentos, mas faz seus corre aí, quando eu chegar. Ele falou isso? Não, ele só entregou 5 talentos. A Bíblia não relata que ele tenha falado nada quando entregou 5 talentos para eles. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, não recebeu nenhuma recomendação de, olha, estou te entregando 2 talentos, dá seus pulos aí, quando eu chegar eu quero isso aí multiplicado. E eu observo aqui uma questão bastante sagaz. O que pegou 5 talentos e entregou 10, ele falou alguma coisa? Ele se justificou? O que entregou 2 talentos, falou alguma coisa? Se justificou de alguma forma? Não, ele só entregou os talentos, não é verdade? E vocês perceberam que o que recebeu 1 talento, a primeira coisa que ele fez foi, espera aí, Senhor, vamos conversar aqui, deixa eu explicar para o Senhor como é que aconteceu. Ou seja, o que ele fez? Ele teve um discurso antes. Ele apresentou um discurso, tipo assim, antes de eu falar o que aconteceu, eu vou amaciar o couro aqui, porque quem sabe meu argumento não vai ser suficiente para amolecer o coração do meu Senhor. Não é verdade? E o que eu percebo? Que quando o servo é bom de desculpa, ele não produz
ele produz pouco. É verdade ou não é, irmãos? A pessoa, quando tem muita desculpa, quando a culpa é de todo mundo, quando o mundo errou, quando caiu tempestade, quando choveu, quando caiu relâmpago, por isso que eu não consegui. Ele sempre tem um discurso, ele sempre tem uma desculpa. Todo mundo está errado, mas ele não. Ele tem algo ali para justificar a falta do que ele deveria cumprir, do que ele deveria fazer, ele busca um argumento. Então, irmãos, que possamos correr, porque Deus não está atrás daquele que faz o necessário. Em outras comparações, o Senhor, ele chama esse servo de servo inútil. Quando o Senhor fala de servo inútil, às vezes nós podemos estar sendo um servo inútil e não sabemos. Você sabia disso? Porque quando o Senhor compra um servo para as 3 tarefas, cuidar do gado, cuidar da plantação, cuidar do gado e cuidar da alimentação. Se o servo faz isso, ele não está fazendo mais que a sua obrigação, não é verdade? Então não tem nada de extraordinário nisso. Então, se aquele servo que eu comprei desempenha essas 3 funções, e se eu tivesse comprado um outro servo do lado dele, ao invés de comprar esse, e esse outro servo também desempenhar essas 3 funções, aquele primeiro servo seria inútil. Não teria nada de excepcional. Então, irmãos, se nós estamos fazendo apenas o necessário, nós podemos estar sendo um servo inútil. Eu posso refletir dessa forma. Talvez alguns dos irmãos não concordem comigo, mas nós precisamos fazer o extraordinário. Quando o Senhor entregou 5 talentos para aquele servo, ele não falou: olha, corre atrás, faz teu corre aí, que eu quero que você granjeie alguma coisa para quando eu retornar, ter alguma coisa a mais. Mas o que o servo percebeu? Ele percebeu uma oportunidade. Ele falou assim: não, eu tenho aqui uma oportunidade de dobrar esses talentos. Quando o meu senhor voltar, eu tenho algo a apresentar para ele. O Senhor não pediu, mas eu estou vendo aqui uma oportunidade de trabalhar esses talentos e conseguir granjear outros talentos. Então, irmãos, quando o profeta se apresenta para Deus, o profeta Isaías, ele ouve ali uma conversa, não sei se talvez entre a Trindade, discutindo a respeito de uma missão que poderia ser desempenhada. O Senhor, ele não chega para Moisés e fala assim: Moisés, e aí, o que você acha? Você pode desempenhar essa função? Você pode fazer o que nós estamos precisando? O que Isaías faz? Ele fala assim: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ou seja, ele enxergou uma oportunidade. O Senhor não falou para ele: olha, Isaías, nós estamos precisando aqui de alguém para desempenhar essa função, e você está disponível para desempenhar? Ele só apenas ouviu que existia uma possibilidade, uma oportunidade ali de desempenhar algo para Deus, e ele prontamente fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes Deus está precisando que nós desempenhemos algo na obra do Senhor e nós estamos na mediocridade. Existe um provérbio que diz: Deus dá para todos nós 24 horas por dia. E tem pessoas que, dentre essas 24 horas, desempenham um trabalho de excelência. E o outro, nas mesmas 24 horas, desempenha um trabalho medíocre. A diferença é que aquele que decidiu ser excelente procurou o caminho que o levava à excelência, ao mesmo passo que o medíocre utilizou as 24 horas para ser medíocre. Então, irmãos, nessa noite, eu gostaria de deixar para os irmãos esta reflexão. Confesso que fui pego de surpresa pelo pastor e pregar diante de tantos pregadores. Aqui, a Esther, por exemplo, pregou aqui domingo brilhantemente, uma mensagem bastante reflexiva, que nos levou a uma reflexão diferenciada, né? E outros pregadores, como o nosso pastor, que constantemente está aqui à frente, nos ensinando, nos mostrando a verdade, o caminho, o que devemos deveras seguir.
eu me sinto, não vou dizer envergonhado, porque nós não temos que ter vergonha de falar do Evangelho do nosso Senhor, né? Mas eu me sinto, de uma certa forma, constrangido, por não me ver capaz, por não me ver à altura dos irmãos. Porém, um bom soldado, ele precisa estar preparado, não é verdade, irmãos? Porque se estoura uma guerra aí, você não vai falar assim, não, para a guerra aí, deixa a guerra parada um pouquinho, que eu estou despreparado, eu vou ali me preparar, e quando eu estiver preparado, eu volto e a guerra continua. Não é assim, irmãos. No mundo espiritual, estamos constantemente em guerra. E mesmo me sentindo despreparado, decidi estar aqui à frente com os irmãos. Até alguns minutos antes de estar aqui na igreja, eu falei eu preparei um estudo, não um estudo, mas uma reflexão bastante generosa. Só que esse final de semana minha filha veio de fora, estava aí comigo, eu tive que fazer uns corre com ela aí, levar na rodoviária e tudo mais, e não deu tempo de finalizar o estudo, mas vou terminá-lo e deixar prontinho. Uma outra oportunidade eu trarei aqui, ou onde o Senhor preparar uma oportunidade. Mas agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor por ter confiado essa honrosa menção, essa honrosa oportunidade a mim, e que os irmãos orem por mim, né? Eu passei por várias igrejas ao longo da minha caminhada. Eu sou cristão há 32 anos. E em várias igrejas que eu passei, muitos pastores quiseram me consagrar a presbítero. E eu sempre relutando contra isso. Esse final de ano, por exemplo, eu fui à Bahia e me encontrei com um pastor que me ganhou para Jesus. Tinha 30 e poucos anos que eu não via ele. E aí alguém conseguiu o telefone dele, botou a gente em contato. Foi muito lindo, a gente chorou, orou junto, foi maravilhoso. E aí ele falou assim, irmão, não negue o chamado do Senhor. Se Deus está te chamando, obedeça ao chamado. Porque às vezes a gente se sente incapaz. Deus está te dando uma responsabilidade, você fala assim, não, eu não vou aceitar porque eu não sou capaz. Mas Deus não chama os capacitados, irmãos. Ele chama quem não tem capacidade para capacitar. Não é verdade? E nós estamos tendo constantemente a oportunidade de sermos capacitados pelo Senhor. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês que esteve aqui nessa noite. Peço desculpa aos irmãos por algo que tenha falado que não tenha sido agradável. Leve em consideração o fato de que eu não sou pregador, né? E o pastor falou, não, ele não vai ficar nervoso não, que ele é advogado. Eu falei, mas isso aí não muda nada. Eu sei que os senhores, como pastores, às vezes aqui na igreja não, mas em outro lugar, quando tem a oportunidade, vem à frente, dá aquele friozinho, dá aquela coisa, né? A gente sente, mas devemos estar sempre preparados. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço pela